deste curso, digamos assim, aquilo que de fato inspirou, influenciou a maneira como Paulo compreendeu a sua ação evangelizadora. Né? Nós vamos refletir um pouco sobre as bases teológicas da missão em Paulo, né? Tentando fazer aí uma sistematização das suas afirmações em diversas circunstâncias nos seus escritos, mas que nos possibilita compreender a maneira como Paulo refletia o horizonte da missão. Eu vou só retomar um pouco os slides, e tem novos slides para este curso. William tem que apresentar como tela cheia, é isso? William? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, eu acho que é assim. Eu não sei se... William? O auxiliar sumiu. William? Eu não sei se é possível... Eu não sei se é possível ver aí o slide. E eu pediria para as pessoas que estão com o microfone aberto que, por favor, fechem. Está dando muita interferência. Está ok, padre. Tá, obrigado. Pronto, deixa eu só situar bem aqui. Então, no curso passado, na nossa aula passada, eu apresentava um pouco o itinerário que nós estamos seguindo nesta disciplina. Eu vou retomar este itinerário só para recordar um pouco o caminho que nós estamos fazendo. Nós vimos alguns elementos introdutórios, sobretudo centrados em torno da reflexão sobre a natureza dos escritos de Paulo. Trata-se de escritos de cunho circunstancial. As cartas são sempre escritas e motivadas por problemas muito específicos vividos por Paulo nas comunidades que ele fundou. Eu pediria só para as pessoas desligarem o microfone, porque fica dando interferência aqui. Obrigado. Então, esses escritos de natureza circunstancial, nestes escritos, a gente pode identificar uma série de circunstâncias que motivaram Paulo a escrever estas cartas. E a partir destas problemáticas, destas circunstâncias, diversas situações, é que Paulo elabora a sua teologia. Então, nem sempre é fácil, dado que os escritos são de natureza circunstancial, elaborar um pensamento sistemático daquilo que Paulo compreendia como sendo a sua visão teológica, a sua visão cristológica, a sua visão eclesial. Em todo caso, em algumas cartas, né, estas concepções aparecem de uma maneira mais preponderante. E é isso que nós iremos analisar hoje. Mas era preciso, antes de tudo, colocar estas bases para que vocês tivessem a compreensão de que nós estamos sempre diante de escritos que respondem a problemas específicos. Basta nós lermos a primeira carta aos Coríntios, que nós observamos nesta carta, que Paulo responde a uma série de situações, situações complexas, né, para não dizer complicadas, de debates vividos na
vividas, nas situações vividas na comunidade de Corinto, e a partir daí ele elabora a sua reflexão. Depois nós refletimos um pouco sobre aquilo que se convencionou chamar de conversão de Paulo, né? Vivido no caminho de Damasco. Partimos, sobretudo, daquilo que ele próprio fala em Gálatas 1-2, né? E ele fala em termos de revelação, de apocalipse, Deus que intervém em sua história e que lhe revela o Filho, né? O Filho, Jesus, é uma revelação e, ao mesmo tempo, é o revelador para Paulo da sua missão. Para chegarmos hoje no que, de fato, é o centro desta reflexão, que é a teologia e missão em Paulo. E aí, antes de tudo, é importante que eu defina, em poucas palavras, o que eu compreendo por teologia. Trata-se da visão e da compreensão que Paulo tem da ação de Deus na história. Como Paulo compreende Deus. Isso é teologia. E é a partir deste horizonte de compreensão que nós podemos compreender como Paulo percebe a pessoa de Jesus, Cristo, em continuação, ou melhor dizendo, como revelação deste Deus. Então, nós vamos, sobretudo, ler as cartas, mas eu vou dar algumas indicações nos slides que dão uma certa chave de interpretação do texto que nós leremos, dos textos que nós leremos. Então, antes de tudo, Paulo compreende que Deus é, sobretudo, universal, que exerce sua soberania sobre todos. E isso é um salto de compreensão que Paulo vive a partir do seu encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Ele não mais compreende Deus apenas restrito, ou cuja salvação é oferecida apenas ao povo de Israel, embora na expectativa messiânico-salvífica do povo de Israel havia uma expectativa de que, no fim dos tempos, todas as nações peregrinariam para a Israel, né? E seria a manifestação, digamos assim, a expressão máxima da salvação de Deus. Então, mesmo que haja já esta dimensão de universalidade na expectativa de salvação do povo de Israel, Paulo a vê realizada já pelo mistério pascal de Cristo. E aí, isso conduz Paulo a proclamar a soberania de Deus. A expressão em Romanos 3, 29, 30, onde Paulo diz: acaso Deus é só dos judeus? Não é também dos gentios? Certamente por trás do termo gentios, na tradução, está o termo nações. Deus não é só dos judeus, mas das nações. Sim, é também dos gentios. De fato, Deus é um só. Ele justificará os circuncisos em virtude da fé e os incircuncisos mediante a fé. Então, a resposta humana diante, digamos assim, do projeto salvífico de Deus, que é universal, será a fé e não mais a prática da lei, das obras da lei, como ele dirá. Ora, por trás desta afirmação de Paulo, o justo viverá pela fé, na carta aos Gálatas, está a compreensão de que Deus justifica aqueles que estão ligados à lei, os judeus, e aqueles que não estão diretamente ligados à lei. No caso, todas as nações advindas do paganismo. E aí ele continua depois a reflexão, mas quando nós lemos esse Romanos 3, 29 a 30, nós vemos esta dimensão universal de um Deus que reina agora, não apenas para judeus, mas também para as nações. Agora, por meio de Cristo,
a eleição divina não se restringe aos contornos de Israel, mas é um chamado a todos. E aí eu lembro a vocês de uma expressão que ficou muito evidenciada, sobretudo pelo Papa Francisco, quando ele diz que a igreja é aberta a todos. E ele repetia o todos com uma ênfase, né? A tutti, em italiano, dizendo que é todos. A igreja está aberta a todos, porque a salvação de Deus em Cristo é oferecida a todos, na visão de São Paulo. Eu vou ler o texto de 1 Tessalonicenses, que é um texto muito interessante. Diga-se de passagem, a primeira carta aos Tessalonicenses, segundo a crítica histórica do Novo Testamento, é o primeiro escrito cristão, né, em ordem cronológica, não em ordem canônica. Então, São Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses: sabemos, irmãos amados por Deus, que sois eleitos, pois o anúncio do evangelho aconteceu entre vós não só com discurso, mas com poder, com Espírito Santo e com abundante fruto. Bem sabeis como ocorreu a nossa permanência entre vós para o vosso bem. Chama atenção o fato de Paulo utilizar a categoria de eleito, de eleição, aplicada agora a um povo pagão. Se vocês lerem a carta aos Tessalonicenses, vocês vão ver que Paulo caracteriza a comunidade de Tessalônica como aquela que se converteu ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 9, ele diz: eles contam como fomos recebidos por vós e como dos ídolos vos convertestes ao Deus vivo e verdadeiro e vos pusestes a seu serviço para esperardes do céu o seu Filho Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos e que nos livrará da ira vindoura. Então, para um leitor da Bíblia, salta aos olhos, imaginemos, por exemplo, um seguidor de Jesus que vem do judaísmo como Paulo e que abraçou a fé em Cristo e que agora escuta que também os pagãos foram eleitos, tal como o povo de Israel, na sua experiência exodal, foi eleito. Então, Paulo tem esta compreensão teológica muito revolucionária, né? No sentido de que agora a eleição não se restringe aos contornos de Israel, mas, ao contrário, ela se estende a todas as nações. Todos, previamente, estão em Cristo eleitos. Depois nós vamos ver como se dá esta relação entre a eleição em Cristo, entre o dom da salvação em Cristo e a resposta humana a isso. Mas é interessante ter como elemento fundamental para a compreensão missionária de Paulo que ele entende que a salvação não é restrita, não é um dom restrito a um povo ou a um grupo, mas todos indistintamente podem ter acesso a este dom, porque Deus é soberano e é um único Deus, como ele diz na carta aos Romanos. Neste horizonte, é interessante nós analisarmos a tese que Paulo desenvolve na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 a 17. E é interessante porque, assim, a carta aos Romanos é escrita a uma comunidade, é a única carta que Paulo escreve a uma comunidade que ele não fundou, excetuando, obviamente, a carta a Filémon, ou Filemon, conforme a pronunciação que vocês utilizam, onde ele escreve a um indivíduo. Todas as outras cartas que nós temos, que a crítica literária reconhece como advindas do próprio Paulo, todas são escritas à comunidade fundadas por ele. Tessalônica, Corinto, Filipos, a comunidade da Galácia. Porém, Romanos é uma comunidade que não foi fundada por Paulo. E Paulo, como ele mesmo expressa na carta aos Romanos, tem um projeto de viagem. Então, a carta aos Romanos, ela é circunstancial na medida em que ela é como se fosse uma carta de apresentação de Paulo à comunidade de Roma, para que a comunidade a acolha e possa ajudá-lo
no seu projeto missionário de ir até a Espanha. Ele expressa isso na própria carta aos Romanos, né? Logo nos primeiros capítulos, vocês já podem, no capítulo 1, vocês podem ler essa afirmativa de Paulo, do projeto de viagem. Então, é interessante restituir esta carta a este contexto, porque, assim, Paulo não está diretamente respondendo ao problema específico da comunidade de Roma. Ele está se apresentando à comunidade. Então, nós temos ali como uma apresentação, uma espécie de horizonte dos principais pontos de reflexão do pensamento paulino. E aí, a tese principal da Carta aos Romanos, e aí há um certo consenso em relação a isso, nos estudos exegéticos atuais, é de que os versículos 16 a 17, os versículos 16 a 17 do capítulo 1, é esta tese. O que é que Paulo diz nesta tese? Ele diz: eu não me envergonho, palavras de Paulo, do evangelho. Entendam bem, evangelho aqui não se remete à palavra evangelho, evangelion em grego, não se remete a textos escritos. No período em que Paulo escreveu a carta aos Romanos, não existem os evangelhos canônicos, como nós conhecemos hoje. Marcos, Mateus, Lucas e João. Nós estamos aqui por volta do ano 55, 56. Os evangelhos foram escritos muito tempo depois, pelo menos 20 anos depois. Paulo fala do evangelho enquanto mensagem da proclamação, ou melhor dizendo, a proclamação da morte e ressurreição de Jesus. A proclamação do mistério pascal de Cristo. Isto é o evangelho. Paulo diz, o evangelho, ele não se envergonha deste evangelho. Por que Paulo não se envergonha? Porque talvez aos olhos de outros seria vergonhoso proclamar um Cristo, um Messias Salvador crucificado. Isso seria escandaloso. Ele não se envergonha. Por isso que ele tem digamos assim, ele tem a necessidade de dizer que o evangelho para ele não é motivo de vergonha, nem de fraqueza. E isso nós leremos ainda hoje, a primeira carta aos Coríntios, onde ele explicita o que ele compreende como a cruz de Cristo. Aí ele continua, por quê? Pois ele é poder de Deus. Paulo dirá, quase como que num paralelo, na primeira carta aos Coríntios, que é escrita anterior à carta aos Romanos, que a cruz é poder de Deus para aqueles que creem. Então, é como se ele só mudasse a frase aqui, só mudasse cruz para evangelho. Então, evangelho em Paulo é igual a cruz e cruz é igual à proclamação do evangelho. Depois nós vamos ter que compreender o que Paulo entende por cruz. E aí, Paulo diz, ela é poder. Atenção, tem poder aqui em Paulo. Poder, viu? Paulo não compreende o termo poder de uma maneira estática ou de uma maneira impositiva. Eu estou rezando. Atenção, alguém está... Então, ou de uma maneira impositiva. Atenção ao termo poder, eu chamava atenção. Por quê? O termo poder aqui é, em grego, dynamis. Portanto, indica não uma realidade estática ou uma autoridade parada. Faz pouco tempo que o Papa Leão disse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão num dinamismo existencial. É interessante essa visão do Papa, porque Deus, portanto, não está em uma realidade estática, parada, mas está em movimento. É justamente o que Paulo compreende como poder de Deus. É um movimento existencial. Então, o evangelho é este movimento. O evangelho, lembrando, o mistério pascal de Cristo. Este movimento para a salvação. Em vista da salvação. Como por finalidade a salvação. Então, veja que Paulo compreende a salvação como algo futuro. É importante esta
visão soteriológica, nós dizemos, né? Em teologia técnica. Soter, em grego, significa salvação, logia significa palavra. Então, a palavra de salvação em Paulo, a sua compreensão de salvação é de que nós estamos numa dinâmica existencial que nos leva à salvação plena, que é a nossa identificação plena com Cristo, ou o nosso pertencimento completo a Ele. Agora, é importante perceber que, portanto, nós estamos numa dinâmica e não em algo parado, para a salvação de todo aquele que crê. É isso que eu queria chamar a atenção. Todos podem estar tocados ou levados nesta dinâmica salvífica. Primeiro, para o judeu. De fato, os primeiros que aderiram à oferta de salvação enquanto dinâmica são os judeus. Mas também o grego. Ou, melhor dizendo, todas as nações. É isso que Paulo quer evidenciar com o termo grego. Então, para Paulo, a salvação é advinda para todo aquele que tem fé. E que, portanto, através da fé, abraça esta dinâmica existencial que o conduz à salvação. Aí ele continua. De fato, a justiça de Deus se revela. Vejam, da fé para a fé. Uma expressão que geralmente causa uma certa estranheza. De qual fé para qual fé? No fundo, Paulo fala de Jesus como o sujeito da fé e, ao mesmo tempo, como objeto. E nós, através do gesto de fé e do ato de fé, abraçamos a fé de Cristo e entramos nesta dinâmica de salvação que nos conduzirá a sermos idênticos a Ele, a termos a mesma imagem de Cristo. E aí ele conclui com o termo de Abacuque: o justo viverá pela fé. Ora, deste texto de Paulo, que é uma espécie de tese da carta aos Romanos, nós vemos que ele não restringe a oferta de salvação apenas a alguns. Todos estão previamente chamados a entrarem na dinâmica de salvação oferecida através da justiça de Deus revelada em Jesus Cristo. Aí Paulo arremata esta parte da carta aos Romanos com uma afirmativa muito, muito preponderante, né? Eu até coloquei um de seus pontos culminantes na argumentação que ele desenvolve, na argumentação teológico-cristológica, que ele desenvolve na carta aos Romanos. Ele diz: agora, independente da lei, em 3, 21, 31, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Nós poderíamos facilmente traduzir também, e seria muito mais correto, a fé de Jesus Cristo. No caso, se nós traduzimos a fé de Jesus Cristo, Jesus seria também sujeito de fé e não apenas objeto de fé. De fato, quem nos justifica não é a nossa fé, é a fé de Jesus, da qual nós participamos através do nosso ato de fé. É uma compreensão refinada que Paulo tem desta participação entre a fé de Jesus e a nossa fé. Aí ele diz: Cristo, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. De fato, não há diferença, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa afirmativa ele já demonstrou nos primeiros capítulos da carta aos Romanos. Todos pecaram. Esses são justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio da redenção em Cristo. Paulo havia demonstrado que pagãos, gentios e judeus, mesmo estando sob a lei, caíram no pecado. E quem os justifica não é as suas ações ou a prática da lei ou as suas filosofias, no caso dos pagãos, né? Mas a fé de Jesus, este homem justo que entrega-se inteiramente ao projeto salvífico de Deus. É ele que Deus expôs como um instrumento de expiação com seu sangue mediante a fé
para demonstrar a sua justiça, deixando sem castigo os pecados outrora cometidos, sob a tolerância de Deus, e para demonstrar a sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo aquele que tem fé de Jesus. É preciso ter a fé de Jesus em nós. Eu não vou entrar em todos os detalhes da argumentação de Paulo, porque nós iremos passar a noite toda aqui, mas eu queria chamar a atenção só para o termo justiça, que parece muitas vezes, em certas linguagens, contrapor-se ao termo misericórdia. Veja que aqui o termo justiça é justamente a qualidade divina de salvação. É a capacidade de Deus em salvar o ser humano. E aí eu me faço fundamentar por dois autores, Senior e Meller, que diz: justiça de Deus não é termo abstrato ou jurídico, mas descreve o relacionamento de Deus com a humanidade. Relacionamento que suscita sua compaixão em relação a todos. Então, a justiça manifesta a capacidade de Deus de tirar o ser humano da sua condição de inimigo através de Jesus e recolocá-lo numa condição de justiça. Isso Paulo chamará de justiça. Ora, se Deus pode ser conhecido por todos, se a justiça de Deus se manifesta a todos que creem, logo, Paulo desenvolve a temática do conhecimento de Deus, que chama a santificação e a salvação. A todos, independentemente da origem deste indivíduo. Aí eu cito a primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 3, mas eu gostaria de ler, sobretudo, 1 Tessalonicenses 5, 9, que é uma expressão muito bonita de Paulo, onde ele diz que é fiel aquele que está constantemente chamando. É fiel na sua promessa de salvação. Porque em 1 Tessalonicenses 4, 3, Paulo havia dito que a vontade de Deus é que vós, no caso ele está falando a Tessalonicenses, portanto a pessoas advindas do paganismo, a vontade de Deus é que vós sejais santos e que vos afasteis de imoralidade sexual. Mas essa prerrogativa de que Deus vos quer santos. Um leitor da Bíblia sempre se remete ao livro do Êxodo, onde Deus diz: eu vos escolhi para seres uma nação santa. Agora não é mais um povo, apenas. É aqueles que creem, que são chamados a. Então, este é o horizonte que conduz Paulo a uma missão que não se restringe a um grupo. Paulo, uma vez que ele compreende que Deus é de todos, ele tem que anunciar a todos que esta salvação está, portanto, às mãos de todos. Todos podem ter acesso a esta salvação. Passemos para o outro slide. Então, essa é a base fundamental da base teológica fundamental, né? A soberania de Deus e esta dimensão salvífica do projeto divino, né? Que depois as cartas chamadas de tradição paulina, por exemplo, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, mas sobretudo a carta aos Colossenses, acentuará em Cristo uma dimensão cósmica da sua ação salvífica, né? Basta nós lermos o primeiro capítulo da carta aos Colossenses. Bom, eu esqueci de terminar uma frase que nos leva a este slide. Esta vontade divina, desculpa, só um momentinho. Esta vontade divina de salvação revela-se, depois eu corrijo aqui para enviar para vocês, em Jesus morto e ressuscitado. Jesus é a expressão deste desejo de Deus de salvar-nos.
de nos tirar da morte e nos colocar ao caminho da vida. E aí é importante nós compreendermos qual é a percepção que Paulo tem de Cristo. É obviamente que também aqui nós não temos o tempo necessário para adentrarmos em todos os aspectos da cristologia de Paulo, mas eu vou apontar aquilo que eu acho, né, que eu penso ser essencial para a reflexão sobre a missão. Antes de tudo, Paulo compreende Jesus como um Messias enaltecido por Deus. Jesus Cristo é Senhor. E é bom ter em conta que nós estamos falando de alguém que vem do judaísmo e que, portanto, lê a Bíblia não a partir do Novo Testamento. Nem existe o Novo Testamento. Ele lê o Antigo Testamento. E o faz a partir da tradição grega deste Antigo Testamento, que nós chamamos de Septuaginta, ou Bíblia dos 70. Neste texto, que é uma espécie de tradução do Antigo Testamento para o grego, a palavra Senhor, Kyrios, em grego, é sobretudo uma qualidade de Deus. E aí Paulo, portanto, reconhece em Jesus o Senhor, portanto, este Deus. Embora ele não faça em nenhum texto, né, exceto os textos mais tardios do Novo Testamento, não há nenhuma afirmação dizendo assim, Jesus é Deus, Jesus Cristo é Deus, mas Jesus Cristo é Senhor. E isto nos leva à tradição da Septuaginta. Em todo caso, Paulo desenvolve aquilo que se convencionou chamar, em alguns textos, de alta cristologia, que é a proclamação da divindade de Jesus, o Messias enaltecido, posto acima de tudo e de todos. E aí, o primeiro texto que eu chamo a atenção é Romanos 1, 3, 4, que, numa leitura superficial, pode gerar uma certa confusão. Paulo diz: servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, a respeito de seu filho, o qual, segundo a carne, era da descendência de Davi, mas, segundo o Espírito de santidade, foi constituído, manifesto, Filho de Deus com poder, desde a sua ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, isso é uma proclamação de fé que Paulo certamente retoma da própria tradição que é anterior a ele, da tradição eclesial de sempre, da tradição das primeiras comunidades. Agora, chama a atenção ao fato de que ele enaltece Jesus como o Messias, constituído Filho de Deus, desde a ressurreição. A ressurreição é a manifestação de que Jesus é de fato o Filho de Deus. Aquele Jesus, advindo do povo de Israel através da descendência de Davi, é reconhecido a partir da sua ressurreição como filho. Atenção, não se trata de dizer que Jesus foi instituído Senhor apenas na sua ressurreição. Não é isso, porque senão Paulo estaria cometendo uma heresia ou estaria indo contra a proclamação do querigma cristão desde suas origens. Paulo está dizendo, é a ressurreição que nos faz reler a vida de Jesus e reconhecer nele, nesta vida, o Senhor. Por isso que Paulo nem se preocupa muito com o que Jesus fez. Paulo jamais faz referências históricas à praxe de Jesus, ao que Jesus realizou durante a sua vida terrena. Paulo nem se preocupa com isso, porque o que interessa a Paulo não é o que Jesus fez, mas quem ele é. Ele é o Cristo, o Senhor. E isso Paulo precisa proclamar. E é a partir da ressurreição, que é a manifestação plena da ação de Deus na vida de Jesus, Deus o ressuscitou, é que Paulo
nos convida a reler a vida de Jesus, descendente de Davi, proclamado, portanto, e reconhecido como Cristo. Então, Paulo acentua quem é Jesus aqui. Depois, um texto muito importante sobre isso, sobre este Messias enaltecido, é o cântico da carta aos Filipenses, no capítulo 2, onde Paulo diz que Jesus foi elevado acima de todo nome. Paulo retoma este cântico, que certamente não foi ele que compôs, né? É um texto certamente de origem litúrgica, né? Que era cantado nas celebrações. Ele insere este hino cristológico, né? Tem Cristo como centro, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2. E aí, o final deste hino proclama a divindade de Jesus. Diz: por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. Então, há uma dimensão cosmológica mesmo, né? Céu, terra, tudo aquilo que existe. Proclame e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é preciso partir desta ideia de que Paulo proclama, e ele não tem dúvida de que Cristo é Filho de Deus e que sua identidade é o do Messias enaltecido. Depois, um outro texto que é mais controverso na discussão exegética, de 1 Coríntios 8,6, eu não vou ler, vou passar para que a gente avance. Ora, qual é a modalidade da salvação oferecida por Deus e revelada através de seu Filho, Jesus Cristo? Aí Paulo utiliza um conceito que é preciso sempre aprofundar, que é o conceito de cruz. É através da cruz. Agora, atenção. A cruz aqui não é apenas um sinônimo de dor ou um lugar de suplício, um lugar de condenação. A cruz, através dessa palavra, Paulo sintetiza o mistério pascal de Jesus. A cruz é sua paixão, morte e ressurreição. Isso ele chama de cruz. É a partir da cruz que Cristo exerce sua função messiânica, isto é, de Salvador, oferecendo a salvação a todos que creem. Eu vou ler um texto que é central para aqueles que querem compreender bem a teologia paulina, né? Quer dizer, a maneira como Deus age na história da humanidade, e, ao mesmo tempo, aquilo que Paulo proclama como a revelação deste Deus que age através do seu Filho, oferecendo a salvação a todos os que creem. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: de fato, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 1, 17 e 18, eu estou lendo 18 já. Mas para os que são salvos, para nós ela é poder de Deus. Vejam a expressão poder, é a mesma expressão da carta aos Romanos. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. A cruz, mal compreendida, seria loucura, mas para os que creem é poder de Deus. Atenção a este termo poder. Repito, não se trata de um peso que se impõe, ou de uma autoridade imposta, ou de algo estático, mas se trata de um movimento, de um dinamismo existencial. Este é o poder de Deus, que nos retira da condição na qual nós nos encontramos e nos coloca no caminho de vida. Se eu traduzo o que ele entende por poder. Ora, chama a atenção a esta palavra da cruz. E aí, no versículo 23, Paulo diz: com efeito, 22, 23, eu vou ler todo, desde o 22, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado.
escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para os que são chamados, tanto judeus como gregos, veja a dimensão universal do chamado, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Olha, ora, aos olhos daqueles que não creem, a cruz é loucura, se ele vem da tradição grega, ou ele é escândalo, se ele vem da tradição judaica. Mas Paulo diz, para aqueles que vivem este dinamismo da fé, a cruz é força. A cruz é dinâmica de vida. Porque, de fato, a cruz é um mistério pascal. E o mistério pascal é este dinamismo que nos tira da morte para a vida. É a fé de que a morte não tem a última expressão, não tem a última palavra sobre a nossa vida. Isto Paulo chama de cruz. Então, a cruz é esta expressão da força de Deus, expressão do mistério pascal. Talvez nós não estejamos muito habituados a caracterizar a cruz com estas qualidades, porque às vezes nós tendemos a ver a cruz apenas sob a ótica da dor e do sofrimento, e até teatralizamos a cruz. Eu chamo a atenção que nas sextas-feiras santas que nós celebramos, às vezes muitos teatros sobre a cruz, mas sem uma verdadeira reflexão sobre o significado da cruz. Não é um teatro. E não é um lugar de sofrimento e de dor apenas. Ao contrário, a cruz é o lugar que demonstra que a morte não tem a última expressão, não tem a última palavra sobre a nossa vida. A cruz é a expressão clara do mistério pascal. Nesse sentido, a teologia paulina, a cristologia paulina, ela é muito profunda, porque nos convida a olhar a cruz e a meditar sobre ela. Em realidade, Paulo aprofunda a convicção, ao falar da cruz, aprofunda a convicção central da fé dos primeiros cristãos. Se nós lemos 1 Coríntios, capítulo 15, onde Paulo fala da ressurreição, ele dirá, retomando o anúncio que propriamente não vem dele, ele retoma aquilo que é a base da fé das primeiras comunidades cristãs e que é a base da nossa fé até hoje. Paulo diz, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo recebi. Vejam que há uma dinâmica missionária muito importante aqui. Nós não inventamos a pregação que nós estamos fazendo. Nós anunciamos aquilo que nós recebemos. Nós somos transmitidores do querigma. Claro, nós devemos adaptar a nossa linguagem de tal maneira que o querigma se torne compreensível e, como é que poderia dizer, e encontre eco na vida das pessoas, para que haja significado. É como se nós fizéssemos isso, eu penso que é o trabalho de um missionário, é tornar o querigma compreensível àqueles que são, digamos assim, o seu auditório, aqueles que estão, o seu horizonte de missão. Tornar o querigma conhecido àqueles que são os destinatários da missão. Isso Paulo faz com maestria. Depois nós vamos rapidamente ver a estratégia missionária de Paulo, que eu acho importante para este curso. Então, Paulo retoma, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, aquilo que é a catequese de base. Ele relembra sempre o querigma. Qual é o querigma? Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado, quer dizer, a morte de Jesus, ela é concreta, ela não é um faz de conta. Ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e se fez ver. Cristo foi ressuscitado, né? se fez ver, segundo as Escrituras, e se fez ver a Cefas, depois aos 12, e a mim, como por graça, até como um abortivo, como o último dos apóstolos, um gesto de gratuidade imensa, ele se fez ver por mim. Aliás, fez com que eu o visse. Né?
Então, isso é a cruz de Cristo, é o mistério pascal. Deste modo, Paulo estava convencido de que a missão redentora de Cristo era coextensiva ao dom gratuito da salvação oferecida indistintamente. Ora, se Deus oferece a sua salvação a todos através de quê? Do mistério pascal de Jesus, esta salvação ela é oferecida indistintamente. Tem um filósofo que até disse que Paulo é o inventor do universalismo, filósofo francês. Então, em Cristo, todos podem ser salvos. E aí não há distinção. E essa expressão da carta aos Gálatas que eu lerei agora, Gálatas 3, indica esta dimensão indistinta da salvação e daqueles que estão em Cristo. E aí isso exige daqueles que estão em Cristo um acolhimento extensivo à salvação. Ora, se Deus não faz, isso já Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele percebe que o Espírito Santo veio sobre Cornélio, Pedro diz, eu percebo que agora Deus não faz acepção de pessoas. Eu diria que ali Lucas, ao escrever os Atos dos Apóstolos, coloca na boca de Pedro expressões que são profundamente paulinas. Deus não faz acepção de pessoas. Vejam o que diz São Paulo na carta aos Gálatas. Com efeito, vós todos, está falando a Gálatas, não pessoas advindas do judaísmo, são pessoas advindas do paganismo. Vós todos sois filhos de Deus, pela fé no Cristo Jesus. Provavelmente trata-se de um fragmento de um hino batismal, segundo alguns exegetas. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego em Cristo. Não há mais distinção de origem étnico-religiosa. Em Cristo, todos somos iguais. Não há mais escravo ou livre. Em Cristo, não há mais distinção social. Rico e pobre, escravo ou livre, distinção de classe. Não há mais homem e mulher. Em Cristo, não há mais distinção de gênero. Não há mais distinção de gênero. Em Cristo, todos temos a mesma dignidade de filhos. Por isso, é possível pensarmos em uma igreja sinodal e é possível vivermos, e que isso brota do batismo. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Claro, esse versículo 29 retoma a argumentação que Paulo desenvolveu no capítulo 3. Eu queria chamar a atenção a isso. Indistintamente, todos nós somos de Cristo. Romanos 3, 21 a 24, nós já lemos. Depois eu corrijo lá, é 24. Romanos 10, 12. E aí é importante ler esse texto de Romanos, porque se trata de uma reflexão sobre o lugar de Israel neste plano universal de Deus em salvar a humanidade. Em Romanos 9, 10 e 11, Paulo reflete. E o Israel histórico? O que acontece? Paulo tem uma reflexão muito bonita, porque ele permanece pertencente ao Israel histórico. Paulo nunca deixou de ser judeu, sendo seguidor de Jesus. Aí ele diz no capítulo 10, 12, portanto, não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele desenvolve, no fundo, esta salvação oferecida a todos, justamente em um momento em que ele reflete o plano de Deus diante da rejeição do Israel histórico a esta salvação oferecida através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a percepção que Cristo tem, que Paulo tem de Cristo é a partir da sua cruz, sinônimo do seu mistério pascal. E veja que, portanto,
isto é, coextensivo à salvação de Deus, que é universal. Se eu passo ao outro slide, para concluir esta reflexão sobre o Cristo e a sua percepção em Paulo, é importante pensar que, se a salvação é um dom, é sempre uma graça, ela nunca é um ganho, porque senão não seria dom. Ninguém pode ganhar a salvação por seu próprio esforço. Paulo diria: isto é a carne latente em nós, que pensamos que o nosso esforço será capaz de adquirir a salvação. A salvação já foi adquirida por Cristo. Paulo fará uma crítica tremenda na carta aos Gálatas, onde ele dirá: ora, se vocês pensam que a salvação é adquirida a partir das vossas práticas, então vocês estão esvaziando a cruz de Cristo, porque se é a prática da lei que conduz à salvação, por que Cristo teria sido crucificado? Não há sentido em proclamar a crucificação de Jesus como fonte de salvação, Jesus Cristo, o mistério pascal, e dizer que a salvação é adquirida por vocês. É a crítica que Paulo faz aos Gálatas. E é daí que brotará toda a luta de Paulo em relação à fé e às obras da lei, que é uma reflexão preponderante na teologia paulina. Ora, se o dom é gratuito e universal, pode-se acontecer uma seguinte reflexão. Então, basta esperar, porque Deus já deu a salvação. Atenção, Paulo não é tão besta. Depois eu vou chamar a atenção para um texto de Romanos 5. Paulo, se o dom é gratuito e universal, a resposta humana não é desconsiderada. Ao contrário, exigida. A fé, o que é a fé? Sintetizei: confiança na ação salvífica em Cristo. É o ato humano de acolhimento deste dom. Por isso que Paulo diz: o justo viverá pela fé. Viver a partir da fé, a partir deste acolhimento. Se eu acolho em minha vida o mistério salvífico de Cristo, que é o mistério pascal, uma dinâmica que vai da morte para a vida de Cristo em mim. Obviamente que eu tenho que matar em mim aquilo que não corresponde à vida de Cristo. E é aí que está a dinâmica da vida cristã para Paulo, neste processo progressivo de, ele utilizará um termo muito bonito, de conformação de vida à vida de Cristo. Por isso que Paulo dirá no capítulo 1, versículo 27 da carta aos Filipenses: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida na carne eu a vivo por ele. Sobretudo porque ele compreendeu isso. Alguns autores, Sanders, por exemplo, um autor muito famoso, fala da soteriologia de Paulo como a soteriologia participativa. Deus oferece, por um ato gratuito, através do mistério pascal de Jesus Cristo, a salvação. O ser humano, através de um ato de fé, abraça este mistério pascal e vive a partir dele. É aí que ocorre a salvação. Nesse sentido, nós podemos ler Romanos 5 numa dinâmica existencial de salvação. Foi um texto do domingo passado, interessante. Todo o capítulo 5, eu não vou ler todo, porque não dá, o tempo não nos permite. Mas, Paulo diz: nós já somos justificados. Quem nos justificou? Não foi a minha fé, foi a fé de Jesus. Capítulo 3, versículo 20. Agora, justificados pela fé de Cristo, aí tudo começa daí. Reconciliados é um outro campo semântico para falar desta reconciliação. Nós saímos do campo jurídico para um campo mais religioso, sem perder a dimensão jurídica, reconciliados com Deus. Vivemos em paz. O Espírito nos santifica nesta dinâmica em vista da salvação. A salvação é esta identificação plena com o Cristo, com o seu mistério pascal.
quando esta vida dele estiver plenamente posta na minha. Aí será, para Paulo, a salvação completa. Então vejam que, e aí eu leio a Romanos 5, finalzinho, que há, portanto, esta dinâmica de salvação e que, portanto, a resposta do ser humano à oferta de salvação ela é importante. Ela não é inconsequente. Quer dizer, o ato salvífico de Deus exige do ser humano uma resposta. Aí Paulo tem uma expressão que é lida geralmente só pela metade, como a maior parte das expressões de Paulo. Em Romanos 5, 20, Paulo faz uma afirmação que é um pouco complexa. Eu não vou poder aprofundar, falta poucos minutos para as perguntas, mas eu vou chamar a atenção para esta dinâmica existencial de salvação. Paulo diz assim: quanto à lei, versículo 20, do capítulo 5 da carta aos Romanos, ela interveio para que aumentasse a transgressão. Ora, o leitor, ele é marcado por uma estranheza. Como a lei foi dada para a transgressão? É de coçar a cabeça. Como é, seu Paulo? Aí ele diz uma coisa ainda mais complexa. Ele diz: onde, porém, aumentou o pecado, superabundou a graça. Assim, o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei foi dada em vista das transgressões. Vocês se perguntam, mas como? De fato, ele dirá depois, no capítulo 7, o pecado só é conhecido a partir da lei. Se não houver lei, ninguém conhece o pecado. Uma transgressão só é conhecida quando há uma lei. E ele diz, e falo para pessoas que conhecem a lei, ele fala aos romanos. De fato, se não houvesse a lei do sinal vermelho, eu não saberia que ultrapassar o sinal vermelho seria uma transgressão. Então, Paulo está fazendo uma coisa lógica. A lei, portanto, me ajuda, porque ela é boa, a perceber o pecado. Porém, a reflexão do capítulo 7, ela não me dá a força de vencer a transgressão, ela só me mostra a transgressão. E ela aumenta, faz aumentar a transgressão, porque ela vai me mostrando onde são as transgressões. Mas quem me dá a força de vencer a transgressão? A fé de Jesus, que eu devo vivê-la em mim. E aí ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ora, nessa lógica, se onde abunda o pecado, se onde se prolifera o pecado, se prolifera também a graça, então a lógica é, vamos pecar para que assim a graça continue a se proliferar na medida em que também o pecado se prolifera. Aí Paulo é inteligente. Não é um convite ao pecado para que a graça de Deus cada vez mais se prolifere. Ele dirá no capítulo 6, que diremos? Permaneçamos no pecado para que a graça aumente? De modo algum. Nós que já morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Aí ele vai falar do batismo, como uma realidade de morte para uma vida de Cristo. Olha, vejam, para mim, até hoje, é a melhor definição do batismo que eu já escutei. São Paulo diz, todos nós, batizados no Cristo, é na sua morte que fomos batizados. Pelo batismo, definição, fomos sepultados juntamente com ele na morte, para que, com Cristo, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. O batismo, portanto, é o rito através do qual nós mergulhamos, a palavra batismo em grego significa mergulho, mergulhamos no mistério pascal de Cristo. É uma dinâmica de morte para a vida, para caminharmos com ele e assim alcançarmos a ressurreição plena. Essa é a resposta. E a resposta ritual, sacramental é através do batismo. Sobre este aspecto, é importante o comentário feito por Senhor e Sulmüller, que dizem: Paulo compreende a humanidade a partir de estrutura ou esferas de influência. Uma pessoa é governada pela lei da carne ou do espírito.
sob a soberania de Cristo ou escrava do pecado. A fé é a resposta que faz a pessoa sair de uma esfera de influência a outra. Esta é a fé. E o gesto da fé, ela expressa como início a partir do batismo, que me tira da esfera do pecado por meio de um processo de morte simbólica, mergulho, e me coloca na esfera de Cristo, que é a esfera da vida ou da lei do Espírito. E é importante, eu fiz referência a Romanos 8 e a lei do Espírito, em contraposição à humanidade marcada pela dubiedade de Romanos 7. Eu tenho a lei em mim, uma lei que me mostra o que é bom, mas eu não tenho a força de fazer o bem. Paulo diz, alguns interpretaram mal, dizendo que ele está falando dele próprio. Não, ele está falando dele próprio, ele está falando de uma humanidade que ainda é marcada pela dubiedade. Humanidade sem Cristo, não mergulhada na vida de Cristo. Olha, quem mergulhou na vida de Cristo sabe o que é bom e o que é ruim, que ele tem que caminhar para o bom. Ele não fica, eu quero fazer o bem, mas é o mal que eu faço. Então ele coloca como que no espelho 2 tipos de humanidade. Uma marcada por esta dubiedade, que não é aquela que está em Cristo, e outra orientada, influenciada pela lei do Espírito de filhos, que nos conduz à salvação. Por fim, uma reflexão sobre a estratégia missionária de Paulo. Aqui, eu diria que eu forço um pouco os textos de Paulo, porque, de fato, Paulo, em suas cartas, né? Já que eu dou a palavra e começo as perguntas. Deixa eu só concluir e aí abrimos para as perguntas. Desculpa, agora eu me perdi aqui, acabei. Vou recolocar aqui a apresentação. Então, diga-se de passagem, Paulo não apresenta nenhuma estratégia usada por ele para que o evangelho fosse anunciado. Não é o objetivo dele. Você tem que fazer isso, assim, assim, o evangelho vai ser anunciado. Paulo nem fala das suas missões, exceto quando para defender-se de certas acusações, que é o que acontece na segunda carta aos Coríntios. Porém, certos textos indicam indiretamente seu ardor no anúncio, e assim nos permitem ver em que consistia sua maneira de evangelizar. Tem esse texto de 1 Coríntios 9 que é muito bonito, que fala da liberdade de Paulo no anúncio do evangelho. É deste texto que brota aquela expressão, ai de mim se eu não evangelizar. Paulo tinha uma compulsão pela evangelização e o fazia de uma maneira muito livre, no sentido de que, independentemente das condições nas quais ele se encontrava, para ele, anunciar o evangelho era uma imposição existencial dele. Então, a missão, o desejo pela missão, segundo Paulo, não nasce de uma imposição externa apenas, de um mandato externo, porque o bispo me enviou a evangelizar, porque o padre me disse para fazer visita. Isso não é missão para Paulo. Para Paulo, a compulsão em anunciar nasce da sua própria experiência do evangelho. E aí, uma expressão muito bonita desta primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, é o finalzinho já. Paulo, como que dizendo da sua capacidade de adaptação às realidades diversas. Ele diz, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos. A condição do missionário, segundo Paulo, é a condição do evangelizador. É bom utilizar o termo evangelizador, porque praticamente Paulo cunhou este termo. O verbo euangelizomai, em grego, evangelizar. Foi Paulo que trouxe este verbo para a linguagem cristã. Ele diz, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. E ele conclui, por causa do evangelho, eu faço tudo,
para dele me tornar participante. Veja, escutar um Paulo da vida dizer que está em busca de tornar-se participante do evangelho, porque ele está em busca. E aí, há uma bonita... Eu vou concluir com este texto, porque os outros não dá mais para ler, já estamos caminhando para o fim, onde Paulo diz, eu me lanço, porque eu fui alcançado por Cristo, neste texto de Filipenses 3, 7 a 14. Lançar-se em direção à meta, como um atleta, ele diz na primeira carta aos Coríntios, ainda no capítulo 9, como um atleta que se disciplina, porque quer alcançar a meta. Ele diz, os atletas correm no estádio para alcançar uma meta corruptível. Nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. E eu me disciplino em direção a esta coroa e me lanço a esta meta. Não que eu já tenha alcançado, diz ele na carta aos Filipenses, mas porque fui alcançado por Cristo, eu me lanço. E continuo a anunciar. É bonito perceber que a estratégia missionária de Paulo não está, digamos assim, nos projetos missionários, mas, sobretudo, brota de uma experiência autêntica de encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. Encontro tão profundo que isto gera uma compulsão ao anúncio. Eu coloquei, a convicção na evangelização brota de uma íntima relação com a gratuidade de Deus. E isso o faz livre. É porque Paulo sabe desta sua experiência profunda, que ele diz na carta aos Gálatas, eu nem consultei carne ou sangue, depois é que eu fui ver os apóstolos, para ver se eu não estava correndo em vão, como ele diz no livro dos Atos. Eu não consultei carne ou sangue, no livro dos Atos, no livro dos Gálatas. Eu já fui evangelizar, porque eu senti que Deus, que Jesus Cristo revelou-se a mim. Então, esta estratégia, no fundo, uma estratégia que não é marcada por um plano, ou com etapas bem delimitadas, bem marcadas. Às vezes nós nos perdemos em tantos planejamentos e nós esquecemos que a base da missão está neste encontro pessoal, profundo, com o Evangelho de Jesus Cristo, que é Evangelho de salvação a partir do seu mistério pascal. Eu gostaria de ler, para concluir, para a gente concluir de uma maneira, como é que eu poderia dizer, encorajadora, porque às vezes a gente tem, pelo menos eu, temos a tentação, aqui é uma questão mais pessoal, a gente reclama muito, né, das condições que às vezes Deus nos coloca na evangelização. E aí, quando a gente lê esse texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 21 seguintes, aí a gente vê que as condições nas quais nós nos encontramos hoje têm lá seus desafios, mas parece que as de Paulo eram infinitamente maiores em desafio do que as nossas hoje. Ele diz, é vexame dizê-lo, parece que nós é que fomos fracos. Aquilo que outros ousam, falo como louco, eu também ouso. São hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São servos de Cristo? Como se estivesse louco, eu digo. Eu ainda mais sou servo de Cristo. Por quê? Aí ele apresenta aquilo que eu estou chamando de condições nas quais o anúncio foi feito. Muito mais do que eles. Pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui batido com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em região desertas, perigos no mar, perigos por falta de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas.
por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também fraqueje. Quem tropeça, que eu não me inflame. Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. O Deus e Pai do Senhor Jesus, ele que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou mentindo. Então, isso é o Paulo com seu desejo e a sua força, a sua energia, digamos assim, no anúncio do Evangelho. Então, eu espero que, apesar da correria, eu tenha ajudado aí a indicar elementos de reflexão sobre a missão a partir das cartas de Paulo. Tá? Muito obrigado pela paciência. Muito bem, obrigado, professor José Francisco, pela sua elucubração de hoje. Bem, pessoal, agora temos aí 10 minutos. Aproveitem para as perguntas, aproveitem. A hora é agora. A Maria da Luz já levantou a mão, o microfone é seu. Maria da Luz, fique à vontade, pode fazer sua pergunta. Tá certo. Padre, eu queria, na verdade, eu queria ver se eu entendi. Quando Paulo, quando ele afirma que em Cristo não há distinção de pessoas. Ver se ele quis dizer que ele está expressando, né, que é sobre o princípio da igualdade, na verdade, da igualdade espiritual, né? E a dignidade comum entre todos aqueles que creem. Quando ele fala que é independente da classe social ou de gênero, né? Aí, quando ele vai em Gálatas, em 3:28, aí quando ele fala que não há judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então, quando ele fala essa frase, ele está se remetendo a esse versículo, é isso? Isso. Essa expressão de Paulo, ela indica que na condição de batizados em Cristo, né? Uhum. Não há mais, portanto, na condição de filhos, não há mais uma espécie de superioridade em relação a um grupo ou outro. Entre os gregos, os gentios, como é que é? Entre qualquer pessoa. Todos os humanos, né? Entre os seres humanos. Veja, a nossa comunhão de vida com Cristo através do batismo nos coloca em uma realidade de igualdade. Eu quero chamar de igual dignidade. Por quê? Porque não significa dizer que nós somos iguais. Certo. Não é uma igualdade que nos faz homogêneos. O judeu permanece judeu, o grego permanece grego, porém, em dignidade, eles podem ser salvos do mesmo jeito. Uma mulher, um homem pode ser salvo do mesmo jeito, um escravo, um livre em Cristo, eles serão salvos do mesmo jeito. Entende? Entendi. Isso é coextensivo à teologia que está por trás, porque para Paulo, a salvação de Deus não se restringe mais ao povo de Israel, mas é uma salvação que abarca a humanidade por inteira. E todos aqueles que são humanos, portanto, e não só a humanidade, a criação, né, por inteira. Paulo dirá: a criação geme em dores de parto. Então, todos aqueles que são criaturas podem responder a este dom que Deus oferece através do seu Filho. Então, ele define o cristão, assim, não como a sua posição social, né? Mas, assim, a sua identidade em Cristo, a sua fidelidade. Ele define o cristão como filho de Deus através de Jesus, independente da condição na qual ele se encontra. Veja, isso levará Paulo a fazer, digamos assim, revoluções no contexto no qual ele se encontra. Tem um texto que é muito pouco lido,
de Paulo, que é a carta Filemon. Filemon. Ué. Filemon é um e Filemon é outro, né? Não, é o mesmo. Eu estou chamando, porque o acento está sobre o E, né? Ah, Mas Filemon é a mesma coisa. O que é essa carta? É um bilhete que Paulo escreve a este homem chamado Filemon, e ele fala para este homem sobre um escravo fugido dele, chamado Onésimo, que Paulo encontra na prisão. Paulo convive com Onésimo na prisão. Onésimo é cristão também, seguidor de Jesus. E Paulo pergunta para Onésimo: Onésimo, por que tu estás aqui na prisão? E aí ele diz: não, eu estou aqui porque eu fugi do meu patrão. Eu estou como escravo fugitivo. E aí o patrão poderia até pô-lo à morte, né? No caso, Filemon. E aí Paulo: você é escravo de Filemon? Eu o conheço, porque ele é da minha comunidade, eu vou escrever para ele. Aí, você sabe como é que Paulo escreve para Filemon? Dizendo assim: Filemon, eu encontrei aqui Onésimo, que fugiu aí e tal. Ele vai retornar a você. Não o trate agora mais como escravo, mas como um irmão em Cristo, como de fato ele é. Paulo, ele escreveu quando ele estava preso, foi, padre? Paulo, quando ele escreveu o livro do Filemon? Foi, ele estava em prisão. Agora é difícil situar em qual prisão, porque teve duas prisões de Paulo. Teve uma prisão em Éfeso e uma prisão em Roma, foi? Tem uma prisão em Éfeso, que é de 2 anos, e a prisão do fim da vida dele, que é em Roma. A gente não consegue situar muito bem se foi da prisão em Roma ou da prisão em Éfeso, esta carta a Filemon. Em todo caso, o que salta aos olhos é a compreensão de que, para Paulo, mesmo a pessoa sendo escrava, né, nós estamos numa sociedade escravocrata, né? Uma sociedade greco-romana. Mesmo a pessoa sendo escrava, uma vez ela sendo cristã, ela deve ser respeitada na sua dignidade de filha de Deus. Porque, para Paulo, em Cristo não há mais distinção. Isto vai gerar certas situações das comunidades de Paulo, né? Certos desvios, vai ter uma compreensão um pouco errada desta. Não há mais distinção. Pode parecer bom, e é que seja assim, não há mais distinção, mas, ao mesmo tempo, levou a alguns desvios, que eu não tenho como aprofundar aqui, mas, tipo, a questão das mulheres na primeira carta aos Coríntios. Parece que tudo que foi feito ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, depois no capítulo 14, é fruto desta má compreensão da frase de Paulo, segundo a qual todos são iguais. E parece que as mulheres não estavam mais respeitando nem a sua condição feminina, digamos assim. E aí Paulo chama a atenção. Então, é a igualdade de dignidade. Entende? Mas não é uma homogeneidade. A mulher não tem que ser igual ao homem, por exemplo. Não é isso que Paulo está afirmando. Mas, em termos de dignidade, nós temos a mesma dignidade batismal de filhos de Deus. Não sei se eu me fiz entender. Obrigada. Fez sim. Muito bem, Obrigado. Eu acho que Edna e Cris, vocês fazem, como vocês estão com a mão levantada, vocês podem fazer a pergunta, primeiro a Edna, depois a Cris, e o padre responde as duas, né? É mais prático. Boa noite, padre. Boa noite. Todos estão me ouvindo. Primeiro, parabéns pela explanação. Obrigado. Que negócio difícil, viu? Muita coisa para pouco tempo e espaço, né? Eu não sei se eu entendi. Tem uma expressão que Paulo usa, que ele diz assim que a igreja é como o corpo de Cristo. Então, eu acho que é quando o senhor falou aí que
não sei se a palavra seria correta essa, todos são iguais, sim, dependendo da origem que a pessoa é, ou judeu, ou gentil, todos são importantes para Deus, e também ele queria com isso também universalizar o evangelho. Eu acho que o senhor já até respondeu a minha pergunta. Essa expressão significa isso, né? Ele dizer que todos são iguais, todos são importantes, que todos têm direito a esse evangelho, seja ele quem for. É isso? Eu só chamo a atenção para a questão do termo igual. Porque, veja, Paulo não compreende que todos são iguais no sentido de que todos devem ter as mesmas características, devem ter... Não. É igualdade de dignidade, mas a diversidade de povos. Quer dizer, Pois é isso que eu estou dizendo. porque às vezes a impressão que tem quando a gente usa todos são iguais é que Paulo homogeneiza as realidades. Tipo, agora um brasileiro vai ser ser igual ao europeu, o europeu vai ser igual ao brasileiro. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo é tão revolucionário nesse ponto que para ele, por exemplo, não há nenhuma dificuldade de um judeu permanecer judeu com as suas práticas judaicas e ser cristão. É o que ele faz. E não há nenhuma dificuldade em conviver com um pagão que tem suas, quando eu digo práticas pagãs, estilo de alimentação, de vestimenta, claro, o que Paulo exige? Que este pagão não proclame mais a sua fé nos ídolos, porque os ídolos não existem, e que reconheça que a salvação foi oferecida através do mistério pascal de Jesus, que ele chama de cruz. Isso é fundamental para Paulo. Que é o ato de acolhimento deste dom na vida. Assim, mas eu entendi. Ele pode permanecer na sua vida lá, digamos, alguém que vem da Galácia, por exemplo. Os Gálatas são totalmente diferentes de alguém que, por exemplo, vivia em Corinto. Totalmente diferente. São dois povos, com culturas diversas, com expressões culturais diversas. Paulo diz, as expressões culturais de vocês são de vocês, desde que não contradiga a verdade do Evangelho. Vocês podem permanecer Gálatas, os coríntios vão permanecer coríntios, os judeus vão permanecer judeus, mas é a fé que nos une. Pois é, isso que eu entendi. E que, assim, como você falou, o Gálatas, o Corinto, eles podem continuar sendo, mas que o que eu entendi de igual é que todos têm direito ao mesmo acesso, que é a palavra. Todos têm direito ao acesso à palavra, e essa palavra, aí ele fala aí que a igreja é o corpo de Deus, corpo de Cristo. Aí eu vou aprofundar isso também. Aí eu entendi nisso aí, né? Essa palavra igual vem essa questão do corpo, não sei. Essa expressão do corpo não é ligada a essa palavra igual, viu? Vou já aprofundar isso. Então, todos têm acesso à salvação. Independentemente. Todos têm direito à salvação. Porque Cristo morreu para todos. Não morreu só para um grupinho. Agora, quando Paulo... Aí é que eu queria finalizar. Quando Paulo utiliza a imagem do corpo para falar da igreja, a senhora pode anotar aí para depois reler, é na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Eu não citei nos textos aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. A imagem do corpo serve, sobretudo, para acentuar a solidariedade entre os membros da comunidade eclesial. E não para falar da igualdade, da universalidade da salvação. O que ocorre? Na comunidade de Corinto, uns queriam ser superiores aos outros pelos dons que exerciam. Tipo, vou trazer para a nossa linguagem daqui. Eu sou padre, pelo eu exercer a minha função de padre, eu sou superior a alguém que é ministro da palavra, que se sente superior a alguém que é catequista. Pode dizer, atenção. Na igreja, todos são membros
de um único corpo, o corpo de Cristo. Não há superioridade de membros. Um não pode dizer ao outro, eu não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer ao pé. Veja que aqui a cabeça é um membro, diferentemente do que vai ocorrer na carta aos Efésios, onde a cabeça é Cristo. Aí já é outra reflexão. Mas veja, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz, todos são membros. Inclusive, ele dirá, os membros que são considerados menos honrosos são aqueles que devem ser mais protegidos. Ele revoluciona nesse sentido. Então, a imagem do corpo não serve para falar do universalismo, serve para descrever as relações intra-eclesiais, que são relações de solidariedade entre os membros, e não uma relação de superioridade entre os membros. Os carismas e serviços que formam a comunidade estão para a edificação do corpo, e todos devem interrelacionar-se, dependem um do outro. É como se Paulo dissesse, mesmo a cabeça depende do pé, a mão depende do braço, e por aí vai. Não sei se eu me fiz entender. Então, a imagem do corpo serve muito mais para descrever as relações intra-eclesiais. Posso Perfeito? falar? Pode falar, dona Cris, né? Eu sou do Rio de Janeiro, do Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração, aqui na Praça Seca. Eu queria falar brevemente, né, até porque o tempo está avançando, uma coisa que me chamou muita atenção foi Romanos 5, até porque hoje, pela segunda vez, eu estou escutando essa frase, a esperança não decepciona. E o que me reportou assim, a carta de Paulo para os dias de hoje, né? Para mim, muito marcante, porque nós, principalmente das grandes cidades, como o Rio de Janeiro, as pessoas começam a ficar sem esperança, achando que nada tem jeito mais, que o Rio está perdido, que o Brasil está perdido, que não tem de onde ter solução. Aí, lendo esse Romanos 5, todo, não só a primeira frase, mas tudo, mesmo com todas as nossas tribulações, com todas as dificuldades que temos, diante da fé no Cristo ressuscitado, a gente precisa ter essa esperança, né? Não é esperança de esperar algo, né? Como dizia o Papa Francisco, esperança de esperançar, de acreditar. E aqui, inclusive, diz aqui a partir do capítulo 3, mas não apenas isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Quer dizer, diante de uma situação que a gente acha que não tem mais jeito, que começa a trazer muita aflição, a gente tem que ter essa perseverança de continuar na nossa fé, né? E a perseverança produz uma experiência comprovada, porque quando você tem experiência com perseverança, você tem uma experiência para contar as coisas que você passa, para você testemunhar para o outro, para aquele que está sem esperança, de que esse momento vai nos trazer algo melhor se nós tivermos essa esperança que Paulo relata, né, em Romanos 5. Que se nós temos fé num Cristo ressuscitado, nossos corações pelo Espírito Santo, a gente vai ter sempre uma esperança. A gente não pode desistir, a gente não pode achar que está tudo terminado, que não tem mais jeito, que às vezes eu escuto até aqui no Rio dizer, duvido que Jesus vai voltar nessa situação que está atual do mundo. Deus não vai querer Jesus não vai querer voltar, o Cristo, Deus já perdeu a esperança com a humanidade, diante de tantos fatos, né? Mas lendo e ouvindo a sua aula dessas cartas de Paulo, reviveu, assim, trouxe algo muito forte, principalmente para mim, que faço missão, que sou de uma congregação de missionários, né? E a gente faz missão, tem que levar isso para as pessoas. Às vezes você está passando até por um momento difícil na sua vida,
mas você, apesar disso, você tem que levar para o outro essa esperança de que o mundo não vai ficar pior, tem que ter esperança em Cristo Jesus, né? E essa carta de Paulo, ela me trouxe, assim, como se tivesse reacendido algo muito bom para missão, para a gente passar para o outro, para a gente levar para o outro, especialmente para as pessoas que não têm mais esperança, que falam essas bobagens. E não tem mais jeito, não, o mundo aqui é para pior, né? Que a gente aqui escuta muito isso, não sei se vocês aí escutam. Então, eu fiquei muito gratificada com a sua aula, e esse versículo de Romanos 5, quer dizer, esse Romanos 5, a carta de Paulo, eu acho que a gente tem que ter isso todo dia para a gente não desistir. Mesmo que a gente tenha fé, a gente tendo fé no Cristo ressuscitado, sabendo, comungamos, né, do corpo dele que nos fortalece espiritualmente, tem horas que a gente escuta tanta coisa que a cabeça da gente está até questionando Deus, né? Então, eu fiquei muito agradecida. Eu não sei se explicar, se eu entendi bem, mas foi isso que me trouxe, que me reportou essa passagem, entendeu? Que no mundo de hoje a gente tem que, todos os dias, conjugar o verbo esperançar, não o verbo esperar, né? Esperançar. Não, e passar isso adiante para a família, para os amigos, no trabalho, né? Então, era isso que eu queria falar, padre, partilhar com o senhor. Não sei se eu falei alguma besteira. Não. Ao contrário, nos ajudou a alargar ainda mais a nossa reflexão, né? Porque assim, você vive no Rio de Janeiro, eu vivo em São Luís, alguns vivem em cidades de porte médio aqui do Maranhão, outros estão espalhados por tantos lugares aí do Brasil, né? Nós temos uma turma muito, vamos dizer assim, brasileira, né? E é importante aquilo que você disse, assim, no sentido de que Paulo ele foi um missionário da cidade. Paulo ele foi um citadino, seja de nascimento, seja de missão. Se nós nos reportarmos ao livro dos Atos, Paulo evangelizou, no fundo, os grandes centros urbanos. E ele não tinha medo de evangelizar. E nós sabemos que nos centros urbanos, os desafios são ainda muito mais preponderantes do que em ambientes muito mais familiares, como são os ambientes que nós, não sei se ainda podemos chamar de mundo rural, né? Mas os ambientes menores, né? Embora também com seus inúmeros desafios, não é que haja facilidades assim, mas geralmente os desafios do mundo urbano, eles são atualmente muito complexos, né? Dado as realidades que a gente se encontra. Aí, Paulo foi um homem do mundo urbano. Foi alguém que realizou a sua missão neste mundo. E, justamente, em um mundo urbano, nós estamos lendo, a senhora leu, e eu vou chamar a atenção para esse versículo, né, que é do ano jubilar. Paulo dirige-se a uma comunidade do mundo urbano da maior cidade do Império Romano, que é Roma. Então, ele não está falando de esperança e de lei, no caso, né, para pessoas que não têm muita compreensão. Ele está mesmo tentando apresentar o seu evangelho. E esta frase que a senhora falou, que foi citada, foi proclamado na segunda leitura da missa de domingo, né, da solenidade da Santíssima Trindade, é interessante, porque assim, é como se a esperança ela é o produto de uma vida que, mesmo na tribulação, é como uma espécie de crescendo. A tribulação gera isso, gera perseverança. A perseverança gera uma virtude comprovada, uma experiência, a senhora citou. O termo grego ele é muito rico. Ele indica uma maturidade existencial, que foi traduzido por esperança, que foi traduzido pela liturgia como uma virtude comprovada, né? Se trata de uma maturidade de caráter. É alguém que não se amedronta
diante dos desafios. Então, a tribulação gera a perseverança gera este caráter forte, este vigor, e este vigor é que gera a esperança. É bonita, eu não tenho como desenvolver a exegese do texto. Eu estou entendendo o que o senhor está falando muito bem e está me fortalecendo. Inclusive, desculpa ter cortado o senhor, eu escutei também essa semana que o atual Papa, Leão XIV, né, eu não sei se foi dito por ele, mas a pessoa, foi até um padre, que o Leão XIII enfrentou os desafios da Revolução Francesa, né, da Revolução Industrial. E o Papa atual, Leão XIV, está enfrentando a Revolução Internet, internauta, né, da tecnologia, né, e que é um grande desafio e que nós também, cristãos, estamos enfrentando, né? Mas justamente enfrentar gera esta maturidade. Por isso é esperançar, né? O que a gente não pode fazer é cruzar os braços. Exatamente. Então, muito obrigada. Quando Paulo chama a atenção para é uma espécie de a esperança, ela não é no fundo um sentimento. Ela é uma atitude de enfrentar a tribulação que gera uma maturidade, que gera uma serenidade e que empurra a pessoa para ir à frente. Por isso que a carta aos Hebreus, e o Papa Francisco chama a atenção para isso, no próprio log do ano da esperança, né, que é este ano, é uma âncora. A âncora não nos deixa perder o rumo, não deixa o barco ficar à deriva. Ao contrário, ele fica firme. Porque sabe que as ondas não o levarão. Então, as expressões, eu fui até atrás do texto grego, viu? Da frase, são muito bonitas, né? Sabemos que as tribulações geram uma esperança que é mais uma força. E a esperança, esta maturidade provada, esta virtude, esta experiência que você traduziu. E esta experiência que leva a uma esperança que, no fundo, é fruto de todas estas atitudes, de na tribulação perseverança, constância, e isso é esperança. No fundo, a esperança para Paulo é constância, maturidade diante da adversidade, criatividade, serenidade, não se deixar... Né? E isso é preciso que nós tenhamos na ação evangelizadora, né? É importante não perder o rumo, né? Não achar que nós estamos perdendo. Às vezes, por exemplo, imagino que agora se esteja falando com muita frequência do censo. Os católicos diminuíram, não sei das quantas, essas coisas todas. Aí, às vezes, a tendência que a gente tem é querer atirar para todo lado, né? Não, o que nós temos que fazer é permanecer fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo e caminhar com perseverança. Quem vai sair, quem vai ficar, isso não importa. A gente não tem que ficar preocupado, né? A gente tem que continuar firmes na nossa fé, né? Na nossa caminhada, na nossa evangelização, porque a evangelização, às vezes, não é só fora, é dentro da própria casa da gente, né? Nossos familiares, no nosso trabalho, e mediante até, como o senhor falou, esse senso que eles divulgam, a mídia divulga, às vezes tem católico que fica desesperado. Meu Deus, nós estamos diminuindo, né? Mas não podemos ter, o foco não pode ser esse. Tem que ser parâmetro, é a nossa fidelidade a Cristo, e pronto. Quer dizer, exatamente. Isso é que eu acho que Paulo chama de que você chamou de experiência, eu estou traduzindo por uma maturidade provada. Né? Quer dizer, a tribulação, as angústias da igreja brasileira, os seus desafios, geram uma maturidade. Nós sabemos, na vida nossa é assim, nós não aprendemos por glórias, aprendemos por dores, sofrimentos, que a gente vai aprendendo. Isso gera maturidade na pessoa. E é isso que é a esperança. Por incrível que pareça. Mas eu também
entendi isso, e como eu falei para o senhor, como hoje já foi a segunda vez que eu escutei essa frase que está em Romanos 5, de Paulo, na carta de Paulo, então isso realmente é como se tivesse fortalecido, porque às vezes você fica pensando no que você vê, no que você escuta, principalmente aqui no Rio, né, com a questão da violência, das pessoas estar perdendo a fé, que não sei o quê, aí você fica meio abalada, mas aí vem uma aula dessa, um texto, né, de Paulo, que te faz acender de novo aquela coisa que Jesus deixou para nós, que é exatamente isso, a fé e a esperança, não perder em situação nenhuma, né? Obrigado, Ana Cris. Obrigado. Obrigada ao senhor, eu agradeço. Espero que Deus continue lhe abençoando, lhe iluminando e cuidando do senhor para poder partilhar conosco e com outros como essa aula de hoje. Obrigada. Muito obrigado, Padre José Francisco. Por hoje nós encerramos, já estamos aí às 21h19, então, claramente... Eu queria só responder uma questão aqui. Rapidinho. É porque ela é fácil de ser respondida. Esse Paulo escreveu todas as cartas da prisão. Não. Na verdade, nós temos as chamadas cartas de cativeiro, que seriam a carta aos Filipenses, carta a Filemon, e cartas que alguns dizem que provavelmente não sejam de Paulo, que seria a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios. São chamadas cartas de cativeiro, né? Mas, certamente, Filipenses e Filemon foram cartas escritas na prisão. Nós não sabemos quais, se em Roma ou se em Éfeso. As outras cartas não foram escritas da prisão. Por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses, que é a primeira carta de Paulo, provavelmente foi escrita ou em Atenas ou em Corinto. Ele estava evangelizando a cidade de Corinto, recebeu notícias. Timóteo foi à comunidade de Tessalônica e trouxe notícias de lá, com algumas problemáticas, e ele escreve a carta. Então, nem todas as cartas foram escritas da prisão. Se vocês querem, para finalizar, eu dou a palavra, só um momentinho para eu pegar um livro. Se vocês querem ter acesso a uma reflexão mais aprofundada, aí tem que sentar mesmo e ler com calma, né, com tranquilidade, levantando perguntas, pesquisando, porque é um texto um pouco complexo. Tem esse livro aqui chamado Paulo de Tarso, A Caminho de um Grande Inovador. Depois o William pode colocar a referência, né? E nós já estamos no final da editora Loyola. Romano Pena. É recente esse livro, né? Inclusive, Romano Pena veio a falecer recentemente também, é um grande exegeta italiano. E ele fez uma síntese, ele é especialista sobretudo de Paulo. Eu acho atualmente, um dos melhores livros, assim, introdutórios, né? Não tem as questões aprofundadas, mas, ao mesmo tempo, é um livrozinho que traz muitas informações e muitas reflexões interessantes. É um livro, digamos assim, mais consistente, né? Não é uma coisa muito, digamos assim, geral, mas eu acho que ajuda. Então, depois eu coloco, quem quiser adquirir, e aí tem essas implicações sobre as cartas de Paulo, a época que ele escreveu e tal, tá? É isso, William. Muito bem, então, reverendo, nos abençoe para a gente dormir um soninho, com a graça de Deus e a bênção de Jesus Cristo, com a intercessão de Nossa Senhora Maria Santíssima. Vamos rezar uma Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite e bom descanso, Padre. Para vocês também, meus irmãos. Bom descanso.